Sabe, eu sempre pensei que se um dia fosse preciso eu mataria para fazer justiça. Mas eu nunca pensei que esse dia chegaria. Opa! E aí, fala, seu Marcelo. E aí, o que você me disse de ontem? Hoje, 180 minutos. Foi só um jogo, tem mais um ainda, né? Acreditar, né? Tem que acreditar, vocês vão levar uma virada que vocês nunca mais vão esquecer. Isso tudo que eu tô falando. Bom, obrigado. Até mais. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Ó, tá tudo aqui, os detalhes da investigação, tudo mais. E tá o cheque também da parte de vocês. Ótimo. Tudo certo? Espera que o Edgar quer falar com você. Tá bom. Que história é essa? Me segue que eu te sigo de volta, repórter.
Nó de rebitor. E qual que é o diferencial do teu escritório de investigações com os demais? O diferencial do nosso escritório. Muito boa pergunta, Sr. Evandro. Eu adoro quando me faz essa pergunta. Certo. Eu vou explicar para o senhor. Bom, primeiro que nós já estamos há mais de 10 anos no mercado. Somos uma empresa muito bem consolidada. O diferencial é a qualidade do atendimento, né, e a eficiência do serviço. Nós abrangemos diversos segmentos da sociedade. Nós abrangemos supermercados, lojas, padarias, locadoras e até mesmo sex shops. Ok. Então, a qualidade do nosso serviço eu poderia dizer para o senhor que realmente é o nosso diferencial. É isso que nos distancia dos demais. Sr. Evandro, o senhor poderia me dar só um instantinho? Só um minutinho? Eu tenho um assunto para resolver rapidinho, mas eu já volto. Certo. Você poderia passar o contrato para eu poder dar uma olhadinha? Sim, claro. Por favor, por gentileza, tá aqui, ó. Analisa certinho, com calma, não precisa ter pressa, tá? Ok. O senhor aceita uma água, um suco, alguma coisa? Tranquilo, muito obrigado. Tranquilo? Então eu já volto, só um instantinho, Ok. tá? Tá. Com licença. Oi, Marcelo. Vamos tomar um cafezinho aqui rapidinho? Rapidinho, porque eu tô com um cliente ali importantíssimo, eu não posso sair. Ah, tá certo. Você quer o seu café com uma ou com 2 colheres de açúcar? Ah, vem uma colher só. Pô, gostei do escritório novo, hein? Você gostou? Ficou bonito, né? Pô. A gente procura fazer o melhor para o nosso cliente se sentir em casa, né? Bonito mesmo. Eu preciso muito de você hoje à tarde. Hoje eu vou ter uma reunião com dois advogados de um cliente, cara. É o caso do frigorífico? Pior. Ainda? Aquele mesmo. Obrigado, não é que eu não quero te ajudar, mas é que eu tô fechando aquele esquema do carro. E tem que fechar essa semana, eu tô conversando com o cara, eu preciso ver isso logo, entende? Pô, você sabe que eu costumo fazer favor pra você sempre. Para, Marcelo, costuma nada. Ó, o sistema aí, ó, eu que te indiquei, não tá sendo útil? Tá, né, cara? Mas, por favor, cara. O Thiago lá me ligou da delegacia, falou que abriram um BO lá e o nome do escritório tá envolvido. Sabe que isso já aconteceu antes e deu um maior rolo, né? B.O. de quê? Ah, não sei. Não sei, ele não quis falar por telefone, disse que não podia. Tá, eu vou lá. Ó, te devo uma. Você me deve uma? Nossa, me deram um monte já. Pra cobrar assim é muito bom, né, cara? Ah, o Michel me falou que você vendeu a moto pra ele. Ah, vendi, cara. Depois que eu caí, eu não... Então, você fez muito bem. Mas vamos fazer o seguinte. Depois da reunião eu marco um lugar com você pra pegar o boletim de ocorrência, pode ser? Pô, perfeito então. Perfeito? Tá tranquilo então. Valeu, viu? Eu gostei do café, o cheiro é bom, hein? Adivinha quem fez? Eu ouvi, hein? Ah, você ouviu, mas não era pra você ouvir. Isso aqui é uma conversa particular, viu, mocinha? Esqueça. Me traz um café. Só desliga o carro que a gente precisa conversar um pouquinho do B.O. Tranquilo? E daí, Marcelo, você conseguiu ver certinho lá o que aconteceu?
Você tinha razão, viu? Realmente era um ex-cliente do escritório e ele tava reclamando de roubo. Roubo? Como assim roubo? Você tá pra casa, ele tá reclamando dos meus preços, é isso? Não. Ele tá reclamando de um assalto ao cofre da casa dele. Assalto? Peraí, o que esse cara... Deixa eu ver aqui o nome dele. Esse cara tá querendo, meu. Assalto? Como assim? Tinha uma van envolvida ainda no crime. Uma van? Cara, mas eu não tô lembrado desse cara aqui. Isso aqui no mínimo é aquele final do ano que deu um boom de casos, não sei se você tá lembrado. Isso aqui no mínimo é um daqueles casos lá aqui do final do ano. Ah, Marcelo, peraí, você tá olhando pra mim com essa cara por quê? Você não tá achando que foi eu que fiz isso não, né? Não. Você tá achando que tem um mal entendido nessa história. Ou alguma armação. Pode ter sido algum rival teu. Cara, você me ajuda a investigar isso aí? Ajuda, pode deixar. Alô, oi. Aqui é o Marcelo da Moura Investigações. Eu precisava conseguir uma fita de gravação. Isso, sistema de segurança de Juliano Delefate. Tá certo. Tô no aguardo. Obrigado. Repórter. Não, pelo que eu achei aqui, a residência não é a principal dele, não. Eu acho que nem é a residência. Pelo que eu vi, ele passa 6 meses aqui, 6 meses em São Paulo. Eu já contactei o pessoal da empresa de segurança, eles vão me ceder o material. Não precisa, eu já tive acesso às gravações das câmeras lá. Ótimo, então depois eu passo aí pra gente ver junto. Você já analisou o material? Já.
Tem de fato a van do escritório, aquela que eu troquei a pintura semana passada. Mas o mais interessante, Marcelo, é que tem você na gravação. Eu? Que história é essa de gastar louco? Louco? Louco é você que me faz um papelão desse, Marcelo. Como é que você me enfia num negócio desse? Edgar, não sei o que tá acontecendo, mas fica calmo, a gente vai resolver isso. Eu não sei o que tá acontecendo. Por enquanto não dá. Deixa a poeira baixar. Edgar, me escuta. Ó, te ligo amanhã. Tchau. Edgar. Olha isso aí, Marcelo, você vai falar que não foi você? Dá Dá uma olhada nos detalhes, sua bota, seu porte, sua estrutura. Tá, o outro vídeo era a van do escritório, mas aí esse aí não sou eu não. Cara, seu capacete, Marcelo. Edgar, capacete qualquer um tem, qualquer um compra. Volta o vídeo pra você ver. Compra, sem viseira e sem adesivo. Não, isso não sou eu. Volta o vídeo pra você ver. Top. Volta você. Dá uma olhada essa bota. Essa bota não é minha. E? E é lógico que não é minha. Minha bota estava envolvida no acidente há 2 meses atrás. Os paramentos deixaram lá no canteiro. Você está mexendo na armação. Ah, tá. Qualquer tribunal do mundo vai falar que foi armação só porque o cara que aparece no vídeo falou que foi armação. Você também não acha estranho, depois de 1 mês, o cara ter sacado que roubaram o dinheiro dele? O que eu acho estranho, Marcelo, é que o meu melhor amigo me envolva numa situação dessa. Que envolva a minha família numa situação dessa. Cara, eu não olho meu cofre há mais de 1 mês. Você acha que o cara que vive viajando vai olhar o cofre dele? Tá. Tudo bem. Mas eu vou te provar que isso é armação. Você pode confiar em mim. Por favor, é isso que eu quero. É isso que eu espero de você, o mínimo. Que você me prove que é armação. Marcelo, eu não fiz nada. Nádia, você me traiu e eu tenho provas. Provas, Marcelo? Onde? Onde você estava naquele dia, então? Eu não me lembro direito. Acho que naquela hora eu tava... Sei lá, eu tava no mercado fazendo compras, Marcelo. Eu não sei. Compras. Eu preciso lembrar. Escute bem o que eu vou te Preciso falar. lembrar o que era mesmo. Esqueça. Você é italiano? Sente-se, Marcelo. É, eu sei o que você faz. E eu prometo que não irei apagar você. Esqueça, Marcelo. Traz um café. Veja os sinais dele. Vamos checar os sinais cerebrais. Mais 2 doses da clorexidina pequena. Eu preciso lembrar o que era mesmo. É, o coquetel tá quase pronto. Está pronto o coquetel? Não. O coquetel tá pronto. Não. Só aplicar. Você não vai mais lembrar de cada sequência de números. Ok, mais midazolam. Era... Não. Não, pera. Mais um pouco de não é midazolam. Esqueça, Marcelo. Preciso lembrar. Está proibido de lembrar isso. Ok. Não. Estamos quase Não. lá. Não. Esqueça, Não. Marcelo. Estamos quase lá. Era Está isso. proibido de lembrar isso. Eu preciso lembrar. Nos sonhos eu tenho uma sensação esquisita de que tento me lembrar de algo proibido, entende? Talvez isso sejam memórias reprimidas, né? Seu exame tem atividade cerebral normal. Mas o que me preocupou mesmo foi o seu hemograma. Há traços de neurotoxinas. Talvez pelo uso de drogas ou até um tratamento quimioterápico pode causar isso. Você está usando drogas? Não? Não, desculpe. Eu só perguntei isso para eliminar a hipótese, não é? Olha, se não foi isso, nem trauma, nem estresse, só metal pesado poderia dar o mesmo resultado.
mas é improvável sem outros sintomas. Você acredita que existe a possibilidade de alguém apagar memória específica da mente de alguém? Olha, se você me perguntasse isso daqui a uns 10 anos, eu diria que sim. Talvez por um trauma e tal, uma coisa assim, mas hoje, oficialmente, só existem estudos na Europa e nos Estados Unidos. Oficialmente? É, oficialmente. Então existe algo mesmo, um medicamento. Se existir, tem que ser algo que passe pela rede perineuronal para ter como fazer, entendeu? Talvez com a ajuda da hipnose ou a autoindução. Bom, mas aí entramos no campo das hipóteses, não é? Não seria algo simples e também seria algo muito polêmico, sabe? Afinal, quem é que não gostaria de apagar algo ruim de sua própria memória, não é? Ou da memória de outra pessoa. Pois é. Você está investigando algo a respeito? Sim, se puder me ajudar. Bom, teve um caso que eu li numa revista neurológica faz uns 2 ou 3 anos a respeito de um assessor de um deputado aí, de um político que estava envolvido numas falcatruas com um desvio de verbas públicas e tal. Há dias do julgamento ele disse que estava com amnésia, ele dizia ter sofrido de amnésia. É claro que o juiz não acreditou e mandou fazer os exames, né? E lá apareceu que estava tudo certo. Mas, entretanto, tinha neurotoxinas no sangue. As mesmas do meu exame? Similares. Talvez seja coisa da minha cabeça. Sabe, além dos flashes que tenho tido, existem alguns buracos específicos na minha memória. Você acha mesmo que Sim. poderia... Ou cometi um crime ou irritei alguém muito rico, com muito dinheiro, e ele me apagou. Mas por que você acha que apagariam a sua mente? Não sei. Estranho isso, hein? Bom, vamos indo. Você se lembra daquele dia lá em casa que quando você falou que ia vender a moto? Lembra? Você até culpou sua namorada. Você disse que estava falando com ela pelo celular na hora do acidente. Você se lembra disso? Me lembro da conversa, mas eu não estou me lembrado do assunto. Você até me falou que a Rita tinha te dito alguma coisa que não saía da tua cabeça. Você tem que se lembrar, mas você ainda me disse que você estava no meio de uma reportagem muito perigosa. De uma reportagem de risco. Lembra? Droga. Eu não estou me lembrado da reportagem, mas eu preciso saber dessa história. Você não consegue aquela revista? Aquela, com a matéria do deputado? Consigo, claro, consigo. E também consigo o nome daquelas substâncias que estão em análise nos laboratórios europeus, tá bom? Talvez isso ajude um pouco mais. Você devia ter sido detetive ou repórter, viu? Alguém tem que cuidar da cabecinha dessas pessoas curiosas, não é verdade? Não é? É verdade. Olha aqui, olha, Marcelo, se você for mesmo cuidar dessa matéria e ir atrás disso, sobre apagar memórias, toma muito cuidado, hein? Eu tenho certeza que nisso há muito dinheiro sujo envolvido. Olha, e eu vou pedir a Deus que te proteja, porque você bem sabe que eu não quero ir a enterro de nenhum outro sobrinho, bom? Eu queria ter tido a mesma força que a Rita teve naquele momento, sabe? Mas... depois te ligo.
Diga, Marcelo. Diga, Marcelo, é o seguinte. Tem alguma coisa estranha. Não foi a casa dele não, foi o escritório. Tenho certeza. Diga, me ouve? Você não pode ficar cuidando de mim como se eu ainda fosse sua irmãzinha pelo resto da vida, Marcelo. Eu sei muito bem o que vai acontecer comigo. Não tenho medo. Se eu morrer, morro sem peso nenhum no coração. Nenhuma mágoa, nem dívida com ninguém. Você sempre foi muito esperto com as palavras, mas aprendeu a ferir as pessoas. Você é muito rancoroso. Tem que aprender a perdoar, Marcelo. Não adianta tentar esquecer tudo como se nada tivesse acontecido de bom. Mauro, eu preciso de uma lista mais detalhada. Isso. Posso passar amanhã às 8. Tá ok. Abraço. Tá perdido, Marcelo? Ou veio trazer mais uma daquelas bombas pra cá? Eu já vi ele aqui. Quem é vivo, hein? Preciso de um favor seu. Eu preciso acessar os meus históricos de pesquisa dos computadores aqui. Vamos conversar, Marcelo. Entra aqui. Vitor, estou terminando uma matéria e vou ficar mais 30 minutos. Já é fim de expediente. Fecha pra mim os computadores, amanhã você termina. Você sabia que mesmo sendo freela não podia me deixar na mão, né? Vitor, eu só preciso de uma informação, é só isso. É bem assim, Marcelo. Primeiro me explica por que você desapareceu. Eu já estava cansado, já tinha chegado no meu limite já. A hora que eu me meti naquela reportagem furada, convenha comigo, você não precisa de mim, você tem bons repórteres aqui. Não é pra você achar, mas ninguém aqui consegue bater o que você me trazia. E ato de boas matérias, todo repórter tem, Marcelo. Vai, o que você quer mesmo? Acesso aos meus históricos, é só isso. Volta a trabalhar pra mim? Vitor, eu não quero tocar nesse assunto. Eu não posso te dar essa resposta agora. Você precisa ir embora. Nada pessoal, Marcelo. Gosto demais do seu trabalho. Mas ambos confiamos nos nossos fatos. E o meu diz que tem algo errado. Você que manda, chefe. Pô, Marcelo, daquela vez foi calor do momento. Você sabe, né? Sei.
Mas você me ajudou bastante. Valeu. Olá, você tem uma nova mensagem. Primeira mensagem. Olá, Marcelo, não esqueceu de alguma coisa? Sou eu, Dr. Vitório, sou dentista. Presta atenção nisso, já são 14 horas e 32 minutos. Você já está atrasado. Não esqueça de procurar a Amélia. Eu posso lhe garantir que isso irá te ajudar muito. Até a próxima consulta. Para repetir a mensagem, Olá, Marcelo, não esqueceu de alguma coisa? Sou eu, Dr. Vitório, sou dentista. Presta atenção nisso, já são 14 horas e 32 minutos. Você já está atrasado. Não esqueça de procurar a Amélia. Eu posso lhe garantir que isso irá te ajudar. Mauro, aqui é o Marcelo. Ô, Marcelo, vai. Cara, eu preciso da senha de novo, eu preciso de uma pesquisa rápida. Do sistema lá? De importação? Sim, eu preciso saber uma lista de nomes de importadores de substâncias. Tá, cara, eu vou te passar a senha e depois eu mudo, tá? QTIQUF7C0. Tá certo, obrigado. Beleza, falou, Marcelo. Sr. Marcelo, sente-se. Vai, sem fingimento, a gente não é amigo. Ok, vamos direto ao assunto. É o seguinte, eu preciso do contato daquele cara que te ajudou a se disfarçar de uma pessoa rica e te fez conseguir aquela reportagem, tá lembrado? Não posso. Não posso dizer quem é que faz, nem onde, como, ou quando, se é que me entende. Tá, vamos direto ao assunto, quanto que é? Você tá louco. Metade. Esse é o preço. Metade é o máximo. O negócio é o meu mínimo e não o seu máximo. Metade eu fico de bico calado. Sem conversa fiada, vai. Conversa fiada?
Não sei se você se lembra, mas eu sou um dos poucos que sei a história daquela sua reportagem. Ok. Então preste atenção. Bem-vindo ao mundo dos jovens donos de empresas virtuais. A partir de agora, Marcelo, será Sr. Sebastião. Doutor, eu queria algo mais radical, mais forte, sabe? Sr. Sebastião, eu não recomendo atitudes tão agressivas. Não, a senhora não tá entendendo o que eu quero dizer. Eu tô cansado dessas terapias de casais, sabe? Eu não quero mais ficar fazendo isso, esses questionamentos, essas dinâmicas. Quando eu falo radical, não é fazer nenhum mal pra minha esposa. Apesar da gente estar separado, mas eu tenho esperança ainda que a gente vai voltar. E é por isso que eu queria algo mais eficaz, mais direto, entende? Sei, o medicamento. Eu tô disposto a pagar o que for preciso. Perdoar nunca foi o meu forte. Eu entendo, não é para todos os pacientes que eu indico esse tipo de tratamento. Até mesmo pelo custo, mas eu acredito que vai de encontro ao que o senhor precisa no momento. O tratamento, ele é bem eficaz. O que seria exatamente? Seria como apagar momentos ruins de sua memória. No caso, sei que fez muito tratamento no exterior, mas financeiramente seria razoável. Eu só preciso de um adiantamento. Algum problema? Eu garanto que o tratamento é confiável, apesar de não ser legalizado ainda. Eu imagino que sim. Vamos fazer. Eu quero. Desculpa a demora. Fica tranquilo, foram só 5 minutos. Foi a Amélia que te indicou, é isso? Isso, eu tive no consultório dela, ela me falou dos seus serviços. Já recebeu adiantamento? Sim, recebi. O senhor realmente quer fazer isso? Uma vez que acessarmos suas memórias e eliminarmos tais fatos, eles nunca mais serão lembrados. Cada detalhe, cada memória, fobias, traumas. Só que não tem volta. Amélia me falou dos riscos. Mas não deve ter explicado, creio eu. O risco está na recuperação do procedimento. Pode acontecer uma amnésia de algumas semanas. Não é sempre, mas já aconteceu. Quer mesmo prosseguir? Eu quero, fica tranquilo. O senhor sabe que nada nesse procedimento é oficial, não é? E nós nunca tivemos esta conversa. Eu sei como é que funciona. Ninguém sabe, ninguém viu. É assim mesmo. Nesse caso, eu vou agendar o dia para marcar sua sessão. Esse procedimento não é nada tipo quimioterapia? Algo do gênero? Não. Haverá um coquetel, mas é para tranquilizá-lo antes da sessão começar. O senhor será monitorado o tempo todo. Depois iremos certificando que seus sinais estão voltando um a um, memória a memória. Não posso falar muito, é uma técnica sigilosa. Quantas sessões? Apenas uma, mas teria que ficar com o senhor o dia inteiro. Já nos conhecemos antes, Sr. Sebastião?
Creio que não, só se você apagou a minha memória, não é mesmo? Dá licença só um minuto. Amélia. Calma, companheiro. Estou com um pouco de pressa. Vamos direto ao assunto. Abaixa a arma. Não estou armado. Você tem noção do tipo de perigo que tá se metendo? Talvez não. Vai falando, desembucha. Vai, fala logo, desembucha, quero saber. Não vai falar? Foi você? Foi você que apagou minha memória, não foi? Fala. Não tenho como saber se apagaram sua memória só olhando pra você. E você não vai ser idiota o suficiente pra atirar em mim no local público. Daqui a pouco vão entrar 2 homens armados. Amigo, não blefa comigo não. Eram só e eu já dei um jeito. Vai, fala logo que eu quero saber. O que é você? Alguém do governo? Fique sabendo, sou só um curioso. Eu só preciso saber quem foi. Quem me apagou? Por que me apagaram? Vai falando. Não vai falar, né? Não vai falar, então vai andando. Vai, vou te levar pra fora. Vê se refresca a tua mente. Vai, vamos logo. Para logo! Para, polícia!
Você quer difícil de acreditar, mas sinceramente não foi eu que peguei aquela grana. Eu tô falando sério. Soltaram o cara? Se não acredita em mim, pelo menos me escuta. Me escuta. Marcelo, você realmente quer que eu acredite nessa história que você me contou pelo telefone? Acreditando ou não vai mudar o fato de que eu não me lembro de algo. Miguel, imagina que tem alguém com o poder de apagar a mente das pessoas. Imagina que esse alguém está aqui, perto da gente, na região. E aí de repente eu apareço lá na casa do seu ex-cliente. O cara tá cheio da grana. Pô, você sabe que eu não acredito em coincidência, Edgar. Você sabe. Essas pessoas facilmente incriminariam alguém, algum curioso. E foi o que eu acho que fizeram comigo. Para, Marcelo, você tá ficando paranoico. Pra que eu te ferrar desse jeito? Talvez eu tenha descoberto algo, mas eu não me lembro. Eu encontrei pesquisas minhas sobre laboratórios no exterior, sobre apagar a mente das pessoas. Marcelo, só me diz uma coisa, então já que ele pode fazer tudo isso, por que ele não te matou logo? Para, rapaz. Para com essa conversa fiada, foi você que fez isso. Algum juiz no mundo, você acha que vai acreditar nessa teoria da conspiração? Que juiz você acha? Me fala. Você acha que... Não, deixa eu falar. Você acha que algum juiz vai acreditar que não é você naquela filmagem? Ainda de perfil. É a sua cara que tá lá, meu amigo. Se você acha que realmente foi uma armação, você deveria ter investigado nosso cliente. E eu investiguei. O cara é contrabandista de 4 carros. Ligado, presta atenção. A chave não é seu ex-cliente, a chave é essa falta minha de memória. Marcelo, ainda que eu tivesse começando a acreditar nessa tua teoria maluca da conspiração, você acha que seria o suficiente para eu arriscar a vida da minha família, dos meus filhos? Mas você tá acreditando, não tá? Se esse cara tá solto, ele não tem limite, ele pode fazer o que ele quiser. Pô, Edgar, você me manda primeiro lá buscar o BO. Depois você tem acesso fácil aos vídeos. E a van? Se você não fosse meu amigo, eu bem desconfiaria que ter sido você que armou essa pra mim. Você sabe que não fui eu. Você precisa me ajudar, cara. Eu não me lembro. Eu preciso saber quem foi. Marcelo, são 10 anos de trabalho, cara. Mais 10 anos não se compara ao que eu me arrisquei por você. Não se compara. Tá, desculpa, eu sei que eu peguei pesado te lembrando disso. Cara, eu devo a minha vida a você, mas não extrapola. Eu devia ter te lembrado dos seus amigos, tá? Foi sem querer. Só preciso da sua ajuda, eu preciso que você acredite em mim. Preciso descobrir quem foi que armou essa. Só que eu não sei porquê e como. Me ajuda. Oi, Amélia. Combinado, Amélia, combinado? Você é uma incompetente, uma idiota mesmo. Respeito. Você sabe o tipo de rolo que você me meteu mandando alguém que você nem investigou direito? O cara é detetive. Podia ter forjado tudo isso.
Você tinha que ter sido mais cuidadosa, Amélia. Tinha que ter investigado ele direito. Você sabe o que vai acontecer com você? Depois conversamos. Desculpa. Isso foi um erro da contratada que trabalha comigo. Esquece. Não precisa fazer nada, não. Já passou. Agora você tem tudo que precisa pra provar, sei lá o que é que você quer provar. Você sabe que eu tô querendo me livrar dessa, mas não é só por mim não, né? Marcelo, só te peço uma coisa, cara. Não acaba comigo, com a minha família, não. Ó. O nome do cara tá aqui. André Wolfmaier, 30 anos, casado. Ele cursou odontologia, mas só o primeiro ano. Ele se formou em Direito e o ano passado ele passou no concurso da OAB. Odontologia, interessante. Contrastante, né? É. Tem muito a ver com odontologia com Direito, mas enfim. Ah, o cara que você perseguiu, hoje à tarde os dados dele estão aí dentro também. Tá certo. Isso aqui já vai me ajudar. Agora, meu amigo, daqui em diante é por sua conta. Eu não posso fazer mais nada por você. Você tá sozinho nessa. Roberto, foi necessário isso mesmo? Prevenir não suja as mãos. Não temos escolha, você sabe. E o homem que estava atrás dele? Eu não consegui descobrir quem que era, mas eu vou verificar isso pra você. Te levo até o aeroporto? Não será necessário não. Pode me deixar aqui no ponto de táxi, na avenida mesmo, que dali eu me viro. Amanhã de manhã eu tenho um cliente para visitar antes de voltar para Curitiba. Roberto, seja sincero comigo. Você já usou aquilo em mim? Não. É sério. Fica tranquilo. Mauro Investigações. Oi, Nádia. Passei no escritório, tava fechado ainda. Preciso de uma ajuda. Chega pra mim no sistema uma pessoa com o nome de Roberto e verifica pra mim se alugou algum carro nesse último mês. Urgente. Calma, eu não posso acessar no sistema pra você sem autorização do Edgar. Tá, depois eu me viro com o Edgar. Você acha que pode fazer o que quiser só pelo que houve entre a gente? Você tá muito enganado. Eu fico pensando que eu tô usando isso pelo que aconteceu entre a gente, não é nada disso. Não sei, Marcelo. Nádia, eu tenho pouco tempo. Nádia? Me passa o nome. Roberto.
Roberto de quê? Eu não sei, eu preciso de uma relação de Robertos. Que tenha alugado o carro nesse último mês ou nos últimos dias. Assim fica difícil, a lista é enorme. Tá, tenta sobrenomes europeus. Sei lá, talvez italiano. Mas não dá pra filtrar desse jeito. Só se eu procurar sobrenomes com Is, L, não sei. Nádia, espera um minuto. Verifica pra mim, Nádia. Roberto Bottini. Bottini. Roberto Bottini. Alugou o carro antes de ontem e há 2 semanas atrás. Isso. Peguei o desgraçado. Eu tô chegando aí. Já separa pra mim os dados, o endereço da casa e tudo mais. Não tem endereço residencial. Ele alugou o carro com CNPJ. Etel Laboratórios. Me fala o endereço da empresa. Vê no Maps se existe primeiro. O endereço existe. Rua Pioneiro Vitório 228. Pioneiro Vitório. Tem um terreno baldio que pega a guarda toda da empresa. Deve ser uma empresa fantasma. Com certeza. Verifica pra mim o número 1432 nessa rua. Tem alguma coisa? Ah não, a rua acaba no 900 mais ou menos. Tá, V14. 14? Tem um prédio. Perfeito. Obrigado, Nádia. Quer que eu chame a polícia? Não precisa. Deixa a polícia fora disso agora. Se perguntarem de mim, diz que você não sabe de nada. Verifica no sistema novo, tem um aplicativo de rastreamento. Vê se consegue a placa do carro, se ele parou em algum lugar, alguma casa na madrugada. Obrigado, até mais. Bom dia. Bom dia. Eu tô procurando a sala 32. Depende de quem vê. Tô procurando o Roberto Bottini ou o André Rufmani. Eu vou te atender nessa sala. Mas eu tô procurando eles, estão por aqui? Não. Marcelo, seu nome, não é? Pode confiar em mim. Você veio por causa de um telefonema, não veio, repórter? Isso. Se quer o que precisa, tem que ser aqui dentro. Diz uma coisa, quem é você e como é que você sabe meu nome? O meu nome é irrelevante no momento. Eu preciso que me confirme algumas informações, por gentileza. Data de nascimento? Data de nascimento? Vai querer todos os meus dados agora, seu irrelevante? Amigo, eu vim atrás de respostas, não de perguntas. Eu também. Só que se não deixar eu fazer as minhas perguntas, ambos não teremos as nossas respostas, amigo.
26 de outubro de 1984. Qual o nome do porteiro desse prédio? Arnaldo, mas o que essas perguntas têm a ver? Essas perguntas são perguntas que requerem respostas corretas. Eu errei? Não. A última. Segundo um ditado antigo, quem sai da lama e muda pode enfrentar o que de frente? A morte. Fora essas perguntas, ele deixou uma foto sua e recomendações de que você abrisse isso o mais rápido possível. Quem que é ele? Não sei. Não me disse quem era, não deu pra ver o rosto. Só me pagou e disse pra te entregar isso. Olha aqui, eu sou apenas um mensageiro, amigo, e não a sua fonte de reportagem. Seja quem for, tá indo longe demais. Vai, me diz quem te contratou. Me diz, senão as coisas... Senão o quê? Olha aqui, eu só não te ensino boas maneiras, porque o homem que entregou isso aí parecia realmente querer que você abrisse esse envelope e que não morresse antes de abrir. Se tem tantas suspeitas, não sou eu que irei esclarecer, não. E se acha que isso é uma bomba, então faça o favor de não abrir na minha frente. Se fosse uma bomba, não teria jogado assim na mesa. Cartas bombas não explodem assim. Arriscaria? Acha que teremos problemas com a Amélia? Então eu conversei com ela. Realmente ela parece não saber de nada. Está me dizendo isso para eu não apagá-la também, não é? Não. Olha, Roberto, faça como quiser. Só não me envolva nisso. E não apague minha mente. Fica tranquilo, André. Afinal de contas, você não é o meu advogado? Até. ¿Problemas? Algunos contratiempos. Acerca de lo que estábamos hablando. Si quieres perder tu gallina de los huevos de oro, o quieres que ellos vengan y te maten. Mas cuidado. Estamos en un local público. Eliminarnos. No, eliminarte. Conozco personas influyentes para protegerme. Yo no conozco también. Si no recuerdo mal, parte del trato era mi protección a cambio de decenas de otros políticos con amnesia súbita que estaban fuera del kit que te ofrecí. Me debes mucho. Pero ya no puedo detenerlos, ¿entiendes? Entiendo que si tú no consigues más tiempo, tengo clientes que sí, dan parte de su vida para protegerme. No finjas parecer querido, solo lo hacen por miedo. Y si es así, ¿están equivocados? O puede conseguir al menos un año, o vivirá el resto de su vida con un colapso mental. El sabor del infierno antes de ir a él. Eu entendo, mas precisamos de um prazo de algumas semanas. Já colocamos 2 homens trabalhando nesse caso. Tá aberto, né? Sim. Tá, eu tiro o nome do endereço pra você? Tá. Eu
vou ver se eu consigo marcar com o Edgar pela manhã. Tá, tchau, tchau. Consegui o endereço do tal Roberto. O Edgar não quis abrir todo o jogo comigo, mas... seja lá no que você está se metendo, espero que você não me envolva nisso. Tá. Eu deixei uns papéis em cima da mesa do Edgar. Você toma cuidado pra ninguém mexer, tá bom? Tá. O Edgar vai explicar tudo. Fica tranquilo, eu não envolvi você não. Lê isso aqui depois. Não agora, eu não posso explicar nada, tá bom? Até mais. Marcelo. Nada. Deixa. Eu sei. Só me dá um tempo, tá? Eu quero resolver isso. Eu quero tentar. Eu quero te perdoar. Por que me fazer perder o voo agora, Roberto? Sabe que eu não tenho tanto tempo hoje. Vamos lá, sente-se. Se for o caso, eu te pago até um hotel hoje. Até um jatinho se precisar, tá? Minha empregada deixou a janela aberta de novo. Dei uma bronca nela mês passado, mas eu acho que ela já esqueceu. Esqueceu? Um tanto quanto irônico e suspeito vindo de você, né? É sobre isso que eu gostaria de falar com você, André. Ironias e suspeitas. Você lembra de um tal de Marcelo Lima? Um repórter xereta que me causou problemas uns tempos atrás? Mais ou menos. Então, eu grampeei o telefone dele e descobri que um dentista ou alguém se passando por dentista ligou para ele e disse o nome Amélia. Não me lembrei que a pessoa que trabalhava com o meu contratado se chamava Amélia. Aí a ironia. A suspeita é que, investigando você, descobri que fez odontologia antes de se tornar advogado, não é? Você tá achando que eu te traí? Eu não quero complicar a minha vida e a vida de ninguém. Mas já complicou. Sua família não está no parque aquático em Curitiba? Roberto, deixa minha família fora disso. Sei que você gosta das coisas limpas, sem sangue. Por que isso agora? Há modos de apagar alguém sem tirar uma gota de sangue, sabia? Eu poderia, por exemplo, fazer os seus filhos esquecerem do rostinho do papai. Posso fazer a sua mulher olhar para o seu rosto e imaginar um estuprador, um violentador. Você sabe que esse tipo de pessoas não tem dias longos na cadeia. E os que têm não são tão agradáveis. Você me traiu e agora vai pagar. O homem que você procura sou eu. Quem vai pagar é você. Tô me lembrado da tua cara. Você não deve estar me lembrado da minha não, né? Ou apagou a própria memória. Então vocês dois estão nessa junto, né? Quanto que o André te prometeu? Eu não prometi nada. Eu não prometi nada. Eu não tenho motivo nenhum pra fazer isso. Então você é o dentista da gravação, não é? Ô Roberto, isso tá passando os limites. Eu vou chamar a polícia, cara. Onde está minha família? Eu blefei, André. Mentira. Blefou que nada. Teu plano é muito inteligente, né? Roubando os ricaços, depois apagando, tudo limpo, sem sangue. Por que me apagaram? Vai falando. Eu quero entender isso. Pergunta ridícula, hein, Marcelo? Grana. Roberto, olha, escuta aqui, cara. Não tem condições de eu ser mais seu advogado. Para, André. Que é isso, André? Eu falei pra você, eu estava blefando. Você cometeu um crime grave.
ter sequestrado minha família. Então, eu estou cometendo crime, você não cometeu crime algum, não é? Eu sou vítima. Vítima. Quem consente não é vítima, é cúmplice, advogado. Diferente de uma pessoa que o Marcelo conhece, como é Marcelo, que tem até provas de algumas coisas que ela fez. Que história é essa? André, ela sim é vítima, não consentiu com nada que eu mandei fazer pra ela. Pagamos a memória dela, tá? E a culpa é sua. Foi você então, né? Foi você então. Que é isso, cara? Me solta. O desgraçado lembrou de tudo. Lembrou do quê? E minha família, Roberto? Sua família, André. Eu falei pra você que eu blefei. Agora, se você continuar fazendo essa ameaçinha aí, eu vou apagar todo mundo com muito prazer, tá? Agora vai lá, pega o meu lote e as minhas seringas lá e vê se a empregada tá trancada no quarto lá. Preciso ligar, pega meu celular. Agora é o seguinte, você vai atender a tudo aquilo que eu te disser, sem bloqueios, tá? Vai esquecer de tudo que aconteceu aqui. Tudo. Você achou o quê? Você pensou que me pegava? Agora acabou pra você. Isso. Avisa o Edgar que eu não vou poder ir hoje não. Eu não sei o que aconteceu. Vim parar no hospital. Deixa aí os documentos e os casos novos em cima da mesa que eu pego amanhã. Marcelo, presta atenção no que eu vou te falar. Confia em mim. Não vai pra casa agora. Você tem que vir pro escritório agora mesmo. O Edgar precisa falar com você. Tá. Não, então eu vou. Eu pego um táxi, fica tranquila. Obrigado. O envelope está na sua mesa, você viu? Estou vendo, obrigado, Nádia. Edgar, se está lendo isso agora, saiba que tentei resolver uma furada que me meti e eu falhei. Este é meu plano B. Se tudo ocorrer como planejei, você receberá em mãos o necessário para incriminar mais de 10 pessoas. Elas estão envolvidas em um esquema de amnésia induzida e roubos. Estive pesquisando para uma reportagem e descobri uma quadrilha que apagava a memória sob encomenda. São diversos casos no Brasil e afora. Aconteceu que o líder da quadrilha me ofereceu muita grana para eu ficar de bico calado. Eu não estava tão bem assim profissionalmente. Eu não tive noção que a ganância é um entorpecente pesado. Negociei mais dinheiro e ele me ofereceu um serviço onde eu ficaria com toda a grana de um cofre de um ricaço, enquanto ele ficaria com umas peças de arte valiosas. As provas nesse envelope, infelizmente, incriminam a mim também. Eu nunca pensei que chegaria a isso, mas fiz parte desses crimes. O ricaço é Giuliano Del Frate, um ex-cliente seu, Edgar, que era também um comprador de quadros roubados. Fizemos ele buscar os serviços de investigação para um caso extraconjugal. E eu peguei o caso só para ter acesso a ele e descobrir onde era o depósito dos quadros roubados. É provável que o Roberto jogue a culpa só em mim caso algo dê errado. Se isso acontecer, vai ter sobrado para você também, amigo. Não só porque usei da empresa para investigar o ricaço, mas também usei sua van para levar os quadros no dia do assalto. Depois disso, Roberto apagou o Juliano e ele não lembra de nada.
Esse cara precisa ser parado imediatamente. Ele tem o poder de apagar a vida de uma pessoa, mudar a realidade. Então criei uma série de pistas para que mesmo que ele apague minha memória, eu possa conseguir o restante do que eu preciso, Edgar. E aí eu vou pegar o bando todo e te livrar dessa, cara. Eu me orientei através dessa outra carta no envelope e devo interrogar o Roberto sobre as contas no exterior. Se eu falhar e ele apagar minha memória novamente, precisará citar alguns nomes e detalhes importantes para garantir que essas informações não serão lembradas por mim. Serão contas, nomes, tudo que ele acha que tive acesso quando negociei com ele. Vou filmar de qualquer forma tudo isso, usando aquelas mini câmeras com Wi-Fi que pedi para você comprar pro escritório. Você receberá os vídeos dela por e-mail na mesma hora. Isso vai te ajudar a pegar o canalha. Sabe, eu sempre pensei que se um dia fosse preciso eu mataria para fazer justiça. Mas eu nunca pensei que esse dia chegaria. E a pessoa que eu tivesse que matar fosse eu mesmo. Eu sei, mas o que eu faço agora? Eu não imaginava que isso ia acontecer. Não, eu vou dar um jeito. Não, calma, ela tá lá embaixo, eu vou pro subsolo. Não, eu não sei nem pra onde eu tô indo, mas... Eu não sei o que eu faço. Eu sei, mas eu sou desesperada, por isso tá lá embaixo. Parado, mão na cabeça. Mão na cabeça. No chão. Não olha pra frente. Não olha pra trás. Sua casa caiu. As duas mãos na cabeça. Outra mão. Vamos. Quanto à van e ao provável envolvimento que causei a vocês, só posso pedir perdão, Edgar. Sei que não adianta pedir que simplesmente esqueça isso tudo. Foi grave e não tenho como te pagar tudo que arrisquei e os problemas que trouxe para sua família, para nossa amizade. Só me resta seu perdão, amigo, se é que ainda mereço ser chamado assim. O secretário-geral da ONU se reuniu nesta sexta-feira com parte do Conselho da OMS para discutir as normas de segurança para os medicamentos em estudos apontados na matéria do repórter maringaense Marcelo Lima. A reportagem ajudou a polícia a desmembrar uma quadrilha de apagamento de memórias no país, mas segundo alguns jornais europeus, algumas agências internacionais estariam interessadas na técnica de amnésia induzida, o que traria à pauta novas discussões sobre o perigo de uso de tais substâncias. O advogado do líder da quadrilha, André Wolfmeier, que foi preso no começo da semana em Munique, na Alemanha, teria confessado que o motivo de sua saída do país foi por ter recebido ameaças no Brasil e não pelo envolvimento com os crimes de Roberto Bottini. Eu sei que, mesmo que eu consiga sair da prisão depois de alguns anos, posso ter denunciado com essa investigação gente que gosta de apagar pessoas à moda antiga, sabe? Estou na procura de uma pessoa de nome Marcelo Lima. Marcelo? Caso algo ruim aconteça comigo, conheço. Eu peço que não tente mais se meter nessa história. Ya tienes permiso para ejecutar el plan. Notifícame cuando todo haya terminado. Se as pessoas que controlam o mundo quiserem esse poder de apagar a mente, talvez nos lembremos em um futuro próximo que 2 mais 2 são 4. Se é que me entende. Hello, I haven't had what you need. I will send you the office. Everything is under control. His history ended here. Quem vive no erro, mesmo que não acredite, teme a morte
e morre afogado pela própria corrupção. Mas quem muda, até a face da morte respira esperança, Marcelo. Só espero ter lembrado de algo que me dê esperança antes de eu morrer, amigo. Espero. Perdida corta a avenida e deixa ferida a espinha dorsal. Não pede licença e nem avisa, atravessa o bem e o mal. A palavra perdida é uma flecha, uma pedra que esmaga o cristal. É pesada e cortante como faca, é um tiro rasante, é fatal. Se é palavra que devora, se ela mata ou apavora, bem melhor é se calar. Se é palavra que devora, se ela mata ou apavora, bem melhor é se calar. Em nome da vida, em nome do amor, passamos um minuto de silêncio, por favor. Em nome da vida, em nome do amor, passamos um minuto de silêncio, por favor. Tá certo, o silêncio não é amuleto, nem protege desta sorte malsã, não evita o golpe nem o frio, mas emudece a fala vã. Um minuto de silêncio pela nossa vida, pela vez de não ferir, só ouvir já é o bastante, diz bem mais quem sabe ouvir. Palavra que devora, se ela mata ou apavora, bem melhor é se calar. Se é palavra que devora, se ela mata ou apavora, bem melhor é se calar. Em nome da vida, em nome do amor, passamos um minuto de silêncio, por favor.